Vinícius Júnior deseja sair do Real Madrid e pode reencontrar Paquetá no Flamengo. Vamos lá. O Flamengo está prestes a anunciar Lucas Paquetá como terceiro reforço da temporada de 2026. Contudo, a torcida rubro-negra está querendo acolher outro cria que deseja trocar de clube ainda este ano, Vini Júnior. Em resumo, um jornalista da Sky Sports afirmou que Vinícius Júnior deseja deixar o Real Madrid. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da mídia palmeirense reagindo ao Flamengo, ao mercado da bola e a chance de Vini Júnior voltar para o Mengão, né? Paquetá pode estar aí conversando com o jogador e vir esses dois cria aí sim vai virar uma apelação, uma máquina. Vamos ver aí como eles reagiram com tudo isso. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Amigos, e no meio aí de negociações no Flamengo que podem sair, você tem também a situação no Campeonato Carioca, em que o Flamengo parece que decide que alguns jogadores do elenco principal vão ser mesclados ali, vão ser incluídos ali ao elenco sub-20 para o próximo jogo que vai ser contra o Vasco. O Flamengo não abriu o jogo ainda sobre esse jogo. Está tudo ainda... planejamento vai decidir, vamos trazer autonomia e tudo mais. Então não tem exatamente os nomes que podem aparecer no jogo contra o Vasco. Mas o Flamengo avalia isso frente à possibilidade de ter que disputar ali um quadrangular do rebaixamento, que é partidas ali para definir as equipes que serão rebaixadas no Campeonato Carioca. Isso porque o Flamengo joga desde o início com uma equipe sub-20 que vem apresentando um futebol muito, mas muito aquém. Agora o Flamengo se vê obrigado a utilizar talvez algumas peças mais importantes porque não quer estender a temporada. Como assim, né, estender a temporada? Porque é o seguinte, se o Flamengo é obrigado a disputar esse quadrangular, ele vai ter mais algumas datas, vai comprometer mais algumas datas do calendário. Então, uma estratégia que era para, digamos assim, poupar os jogadores, elas vão acabar desgastando mais os jogadores porque terão outros compromissos. Vocês entenderam mais ou menos como está a matemática da coisa? Grande parte da torcida do Flamengo entende que o campeonato estadual não vale de absolutamente nada. E eu vi torcedor falando assim, se tiver que rebaixar nisso daí, rebaixe e pronto. Mas a minha opinião sincera, meus amigos, rebaixar em campeonato estadual, uma equipe que acabou de ser campeã de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, não me parece nem um pouco aceitável, nem um pouco razoável. Neto, mas o estadual já não importa mais. Ele já não importa, mas ele acontece. A gente pode até tentar diminuir o significado dele. Eu também acho que os campeonatos estaduais, eles já estão ultrapassados. Eles já não têm mais aquele mesmo status, né, que tinha há algumas décadas atrás. Porém, mesmo assim, eu acho muito displicente equipes grandes rebaixarem no campeonato estadual. E o Flamengo, ele defende um status de uma equipe no futebol brasileiro que nunca rebaixou, nunca passou pelo rebaixamento. E eu acho que é um status que não coloca taça, não coloca troféu na mesa, mas ele é importante. Ele é importante, até porque, do jeito que vai na coisa, o São Paulo daqui a pouco rebaixa, e aí o Flamengo daqui a pouco é a única equipe do futebol brasileiro que nunca vai rebaixar. Então, é um status que tem sim o seu significado, o seu mérito, a sua importância, tá? Eu entendo o torcedor que fala assim, não, vamos seguir o planejamento, dane-se o campeonato estadual, mas eu entendo também aquele torcedor que fala assim, não, aí o estadual também já é vergonhoso rebaixar. Eu vi, né, um pouco de várias opiniões diferentes aí de torcedores. Uns defendendo que continua assim mesmo que se dane, outros falando assim, não, realmente é a hora da gente grudar na direção ali e colocar o carro novamente nos trilhos, né? Eu concordo com o ponto de vista dos dois. Se fosse uma situação com o Palmeiras, eu gostaria que o Palmeiras utilizasse sim
nem sequer aí uma parte do elenco reserva, pode ser até o elenco reserva do profissional, para se livrar aí de uma vez por todas de qualquer tipo de fantasma. Esse é o meu pensamento, trazendo aí essa realidade pro Palmeiras, até porque, cara, eu já passei por rebaixamento de Campeonato Brasileiro, e eu falo pra vocês, pô, não é legal. Não é legal. Ah, Neto, mas o significado do Campeonato Brasileiro é muito maior. Concordo, né? Uma competição do ano inteiro. Mas é aquilo que eu falei, o status de você nunca ter sido rebaixado, isso é uma coisa que conta até na zoeira, na hora da zoeira ali. Torcedores do Oeste, coisas do futebol internacional. Bem, vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Real Madrid, quem já frequenta e conhece aqui sabe que é uma equipe que eu admiro muito, é uma equipe que eu prezo muito, uma equipe que eu torço muito. O Real Madrid, pra mim, pô, tem um significado, não sei explicar pra vocês, mas é uma equipe muito especial. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma camiseta do Barcelona. Cara, eu não consigo mais vestir essa camiseta do Barcelona. Eu comprei uma camiseta do Barcelona, uma camiseta linda, por sinal, do Barcelona. E, cara, eu não consigo mais colocar a camiseta do Barcelona. Às vezes, eu coloco ela assim pra não ficar na gaveta, porque dá dó. Dá dó, tá novinha, cara. Eu não consigo usar mais ela, porque meu carinho pelo Real Madrid ele é tão grande que eu não consigo. Não me pergunte por quê, mas vamos lá. Vocês sabem que o Vinícius Júnior, ele tá passando por um momento ali muito instável da carreira dele. Eu acho que teve várias questões que colaboraram para isso. Primeiro, o Real Madrid era uma equipe muito formada, muito sólida, muito consistente, né? Vinha há muitos anos sendo treinado pelo Carlo Ancelotti. Você tem a saída do Ancelotti, você tem a saída de jogadores, tanto jogadores que saíram para outras equipes, quanto jogadores também que já se aposentaram do futebol, que deixaram o Real Madrid. E esses jogadores, eles eram uma espinha dorsal, estruturação tática da equipe do Real Madrid. E aí, saída do técnico, saída de jogadores fundamentais, de peças importantíssimas. Você tem uma nova reestruturação. E é importante a gente observar isso, que não é só as equipes do futebol brasileiro, né, que sofrem com o processo de reestruturação. O Real Madrid, a equipe talvez mais poderosa do planeta, também sofre com o processo de reestruturação. Olha só como que é as coisas. Tem toda a tensão social que envolve o Vini Júnior. O Vini Júnior, ele é um cara que ele se tornou um símbolo, né, de uma luta, de uma resistência de toda essa questão, né, de toda essa luta pelo direito, pela representação, não a discriminação e tudo mais. E ele se tornou esse símbolo, então ele se tornou o centro da atenção de tudo isso. Então aonde ele vai, em equipes rivais, ele é um cara sempre muito atacado, de forma totalmente abusiva, injusta, de forma nojenta. E isso acontece agora até dentro da própria torcida do Real Madrid. Lamentável. Porque enquanto o cara tava lá dando uma Champions para vocês agora se unem a esse bando de preconceituosos, também estão destruindo o cara. A torcida do Real Madrid deveria ter vergonha. Uma coisa é você protestar por um mau futebol apresentado, uma coisa é você dar uma vaia, mas a própria torcida do Real Madrid tem xingado o atleta da mesma forma que os rivais xingavam e a torcida do Real Madrid criticava. Então tem muitos aspectos, eu diria até no quesito social, que vem colaborando para uma derrocada de Vinícius Júnior dentro do Real Madrid. Então, você tem aqui a matéria do Coluna do Fla. Vinícius Júnior deseja sair do Real Madrid e pode reencontrar Paquetá no Flamengo. Vamos lá. O Flamengo está prestes a anunciar Lucas Paquetá como terceiro reforço da temporada de 2026. Contudo, a torcida rubro-negra está querendo acolher outro cria que deseja trocar de clube ainda este ano, Vini Júnior. Em resumo, um jornalista da Sky Sports afirmou que Vinícius Júnior deseja deixar o Real Madrid ao fim da temporada. Isso porque a torcida espanhola tem pressionado o jogador revelado nas categorias de base do Flamengo. Com isso, Vini Júnior teria falado com o próprio staff que não deseja jogar em um clube no qual não o querem. E ele tá certo. Porque até então ele era um cara blindado dentro do Real Madrid.
Agora ele já está exposto dentro do próprio clube. A ingratidão da própria torcida. E aqui até fala assim, né? Vale ressaltar que o jogador tem sido constantemente vaiado pela torcida do Real Madrid no Bernabéu. Importante frisar que Vini Júnior está insatisfeito no Real Madrid. Vaiado pela torcida nos últimos jogos, o jogador mudou de foto nas redes sociais. Agora, ao invés de exibir a camisa do clube espanhol, o atacante aparece com um uniforme da seleção brasileira. Torcedores cantaram música chamando o rubro-negro de... Eu nem preciso dizer o que vocês já sabem o que é. Ainda em 2022, Vini Júnior afirmou que tem um combinado de retornar ao Flamengo com o amigo Lucas Paquetá. A dupla foi revelada junto nas categorias de base do Flamengo. Agora, com o meia prestes a voltar para casa, o atacante pode se empolgar. É uma negociação muito difícil essa. Uma negociação muito difícil. Imagina o valor do Vini Júnior hoje. Agora, existe o gancho da emoção. Existe o gancho do acolher. Nesse momento, o Vini Júnior teve uma imagem do momento que o nome dele é citado no estádio e ele toma uma vaia assim ensurdecedora, e essa imagem flagrou uma câmera, flagrou a reação do Vini Júnior. Ele fica estarrecido. Ele fica estarrecido com a vaia que ele toma. Com a forma, sabe, agressiva que os torcedores do Real Madrid têm reagido a ele. Não é só uma vaia, é muito mais do que isso. E aí você tem aquele aspecto do voltar para casa. Peraí, eu preciso me encontrar aonde eu sou acolhido, aonde as pessoas me querem. E depois dele ter sido um alvo constante dentro do futebol europeu, até se tornado ali um símbolo de luta contra essa discriminação, pode dar 5 minutos no Vini Júnior e ele falar assim, ó, eu quero voltar pro Brasil. Eu quero voltar de onde eu vim. Eu quero retornar às minhas origens, recuperar o meu futebol e depois voltar gigante para a Europa. Às vezes o trabalho... Isso pode. A negociação no futebol brasileiro, galera, é uma questão de venda. Você tem que vender um sonho. E esse gancho emocional, embora os valores de Vinícius Júnior seriam altíssimos, fora de base, fora do comum, de outro mundo para o futebol brasileiro, talvez seja o momento de você apelar para a parte acolhedora. Vem aqui, sabe assim? Vem aqui, garoto. Vem aqui. Onde te querem, onde você nunca devia ter saído. A gente está aqui de braços abertos esperando você. Isso pode ser uma forma de convencimento do jogador. A vontade do jogador, ela conta muito nesse ponto, né? Mesmo que fosse uma transição temporária e rápida, mesmo que o Vinícius Júnior viesse para ficar uma temporada só no Brasil, seria de um significado enorme, viu? Esse movimento. Vinícius Júnior ainda tem muito futebol para mostrar. Ele ainda tem mercado na Europa. Só que ele mesmo falou que ele não quer estar no lugar onde não o querem. E ele já sofreu vários e vários atos de discriminação de outras torcidas, de outras equipes dentro da Europa. Os árabes é uma opção de caminho? Vai ganhar muito dinheiro. Com certeza vai ser ovacionado nas ligas árabes. Só que talvez ele quer pegar um atalho antes. E esse atalho pode ser o Brasil. Até porque lá nas ligas árabes ele pode chegar mais velho. Ele não precisa chegar agora. Então assim, pessoal, é uma resenha, uma repercussão que a gente está tendo. Eu aproveitei para trazer o meu ponto de vista torcedor Real Madrid, né? O que eu acho assim, que o que estão fazendo com o atleta é desproporcional. É um absurdo. Eles estão replicando tudo aquilo que
que outras equipes fizeram. E isso é muito pior, porque o cara colaborou para a conquista de Champions do Real Madrid. Então eu penso que emocionalmente o atleta esteja muito abalado. E talvez seja um caminho para quem quer aí eventualmente tentar uma proposta. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, beleza? Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Vimos aí a mídia palmeirense reagindo, né? Essa contratação que é muito difícil de acontecer, né? Vinícius Júnior é um jogador aí que tá super valorizado, né? Na Europa, a chance dele voltar para o Brasil é muito pequena, mas tudo pode acontecer. Mesma coisa aconteceu aí com o Paquetá. O Paquetá tinha muitas propostas, inclusive na Premier League, né? Recebeu do Chelsea, do Tottenham, do Aston Villa, fora de outros times da Europa, né? Com certeza ele recebeu. Mas ele prefere voltar para o Brasil, onde se sente bem. E pode acontecer uma coisa com o Vini Júnior. Vini Júnior pode vir para o Brasil aí passar uma temporada e depois ir para novos ares, né? Mas isso pode acontecer, né? E isso seria algo surreal, seria algo gigantesco, um cara novo desse jeito, um dos melhores do mundo, que tem uma referência muito grande com o Flamengo, que chega, né, para somar muito e elevar cada mais a qualidade desse Flamengo. E você, Dudu, qual a sua opinião? Você gostaria de Vini Júnior? Essa resposta seria sim, né? Eu acredito que seria sim. E imagine Vini Júnior e Paquetá voltando junto. Aí seria algo surreal. Aí o palmeirense ficaria em choque. Dê sua opinião aqui pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.